Bom, agora, Sérgio, nós temos quanto tempo ainda de evento para poder abrir o debate com a plateia aqui? 10 minutos. Vai lá. Não é um tempo muito amplo. Tá certo. 15. Agora, eu lembro daquela frase que, digamos, a fome é o destino mais terrível, o fim mais triste. Mas eu queria, então, abrir para o debate aqui. Todos levantem o braço. Gigi, tem alguém? Tem um microfone? Eu pedia que quem quisesse usar a palavra, vamos começar por aqui à esquerda, primeiro levantou. Quem quiser falar, eu vou anotando aqui, não é? Mas eu peço que diga o nome e de onde vem, para a gente poder tratar isso adequadamente. Só queria comentar a presença do Ângelo Petro, que é o presidente da Associação de Agrônomos São Paulo aqui, da Federação de Agrônomos Brasil, e também do Pedreira de Freitas, para dizer um tema que eu não falei na minha conversa inicial, que o projeto contempla pequenos, médios e grandes, não é um negócio para grande produtor, não, para o Brasil inteiro, para todo tipo de produtor rural, de qualquer região e de qualquer tipo de produtor rural. Por favor. Bom, primeiro, cumprimentar a todos aí pela excelente qualidade das informações que a gente recebeu hoje. Eu já venho lhe acompanhando há muito tempo, inclusive o último foi lá no Fruto, né? No evento do Fruto, do Alex Atala. Muito bem. Eu sou Jorge Pinheiro Machado, da Fundação Diretor América Latina, da Fundação R20, que é uma fundação do Arnold Schwarzenegger com a ONU. E nós trabalhamos única e exclusivamente com relação à economia verde. Economia verde, para nós, é o equilíbrio socioeconômico ambiental. Saiu fora disso, nós não estamos. Então, a gente já está na infraestrutura, inclusive com projetos aqui no Brasil, e estou começando agora a questão da agropecuária. E tem sido um bom indicador as suas palestras, mas eu acho que tem um ponto aí que nós, brasileiros, estamos esquecendo, viu, Assad? Que a gente está achando que só mostrar essa tecnicidade da sustentabilidade é suficiente. Mas lá fora, e o senhor, como tem experiência lá fora, sabe que hoje a BlackRock já falou, olha, 6 trilhões de dólares, ou você entra no equilíbrio socioeconômico ambiental, ou estamos fora. O nosso Marcos Yankee acaba de dizer que a China mandou um recado, olha, eu não quero mais quantidade, eu quero qualidade, eu quero sanidade e eu quero sustentabilidade da produção. Eu estou dizendo isso porque eu tenho acompanhado os fóruns internacionais e o nosso atual ministro da Agricultura, num rompante gauchesco, que eu digo, ele está afrontando essa comunidade, dizendo que, olha, se vocês não pagarem, nós não vamos fazer nada de sustentabilidade, né? Então, a gente vê exemplos como a Fundação MU, que ela só investia no macaquinho na árvore e hoje está investindo na agricultura sustentável lá no Mato Grosso. Ela saiu da sala revoltada com esse tipo de posicionamento. Aí vai para o World Economic Forum e diz, olha, nós não desmatamos nada. Poxa vida, esse trabalho de não enfrentar a realidade é um desserviço ao país. Então, eu queria colocar muito isso da questão da inserção do Brasil nessa visão internacional. Nós temos 30% da nossa exportação para a China e não temos um diálogo permanente com eles. Eu já participei de vários projetos, mais tarde posso contar com detalhes, desde 2003, antes do governo Lula, que eles queriam eles financiavam a infraestrutura para levar a Ferronorte até Lucas do Rio Verde, passando pelo Ferroanel de São Paulo, em troca de 10 milhões de toneladas de soja. Eu fui um dos participantes desse grupo. Na época, o governo Lula disse que não era prioridade, era Norte e Sul, né? Então, o chinês está aí pronto. O presidente da construtora que quer fazer a ferrovia do Atlântico, lá do Pacífico, mora no meu prédio. Ele está doido para fazer, mas não tem interlocução permanente para isso. Então, nós estamos perdendo a quantidade de dinheiro da economia verde lá fora, esperando que o país mais verde do mundo, sem nenhuma falácia, apresente projetos, é algo inacreditável. Agora, vou dar um pequeno... Como ex-diretor de banco, projeto só se viabiliza com garantia. Não adianta financiamento. Estamos aí o ABC, nós temos o ABC aí que nem 1% foi tomado. Projeto se viabiliza com garantia. Comecem a fazer pela garantia e depois você consegue o resto. Obrigado, Alexandre.
Aqui o Sérgio Fausto, depois tem mais 3 pessoas aqui, aquela senhora, aquele senhor, aquele senhor. Eu cedo para... Então, a senhora, por favor. Nós vamos ouvir todas as questões e aí o Assad e o Castilho respondem tudo de uma vez só para a gente, em benefício do tempo. Meu nome é Wanda Scartesini, eu sou da Associação de Software e promovo exportação e desenvolvimento de software agro há uns 10 anos atualmente. Já fui de governo, sempre na área de tecnologia, cumprimentando aqui engenheira ali junto com o meu colega ali. Esse eu acho que é um ponto que eu gostaria de ressaltar, como eu disse ao Roberto Rodrigues, eu venho perseguindo o Roberto Rodrigues em todas as palestras dele, porque eu quero que, em alguma hora, se levante o ponto de que a gestão completa, integrada do setor agrícola depende de um software dedicado cada vez mais. Se a gente não tiver esta equação, o nosso tripé de qualidade da tecnologia agrícola só não vai responder aos desafios futuros. Então, eu venho internacionalmente trabalhando nessa área. A gente tem muito mais soluções de software do que os Estados Unidos, por exemplo, mas o nosso produtor ainda tem dificuldade de entender o uso do software nas suas plantas, principalmente do médio para baixo. Então, só queria ressaltar este ponto, porque eu acho que ele tem sido esquecido e eu acho que ele é fundamental para a gente alcançar todos esses índices que têm se colocado aqui. Muito obrigada. Obrigado. O senhor aqui atrás, por favor. Olha. Meu nome é Sérgio, talvez eu seja o único de uma formação distinta. Eu sou de Embu das Artes, da Prefeitura de Embu das Artes, da Secretaria de Cultura e Turismo. Eu sou bacharel em turismo, mas hoje eu me sinto muito mais como um cidadão comum que acompanha a evolução e as dificuldades que o país enfrenta. E eu direciono a minha pergunta ao senhor ministro, e eu diria que muito mais do que, como homem público, eu enxergo no senhor, ao longo dos anos que acompanho as suas intervenções nos meios de comunicação, e agora, referendado como catedrático, o senhor é um educador. Obrigado. Como educador, eu quero fazer uma provocação. O meio universitário brasileiro, na minha observação, os alunos, é muito fácil, é comum, um boné vermelho, uma camiseta vermelha, uma bandeira vermelha de uma milícia armada. Cadê o kit? Como camiseta verde, agronegócio é vida, agronegócio é beleza, agronegócio salva. Onde é que estão esses kits para nós, cidadãos comuns, mudarmos a mentalidade? Porque tem muitas famílias brasileiras que querem isso, estão cansadas da ilegalidade, estão cansadas da coletivização e essa conversa fiada toda, uma vez que a gente defende valores liberais. E devo dizer também, de agricultura, não consigo plantar nada, não tenho vocação, mas os meus antepassados eram risicultores e tenho, na minha família no Sul, de agricultura familiar, produtores de pupunha que estão cada vez melhor de vida e orgulhosos, e também defendo os valores comuns da família brasileira. Cadê o kit? Até porque aqui devia estar no item 3, desculpe, o número 13, comunicação. Se nós não convencermos o cidadão de bem comum que esse vermelho dos bonés, Guevara, isso não vai mudar, porque eu acho que aqui o amarramento institucional, catedrático, conceitual, intelectual aqui está perfeito. Se isso não chegar ao cidadão comum, nós não viramos esta mesa, nós não avançamos. São as minhas observações. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Francisco, sou professor de meio ambiente, consultor ambiental. Queria fazer uma pergunta para o nosso palestrante Saad sobre a questão ambiental. Nós tivemos 3 códigos florestal, de 84, República Velha, o de 64, no golpe militar, e o atual, de 2012, pelo Raul Rebelo, que é do PCdoB. Quero saber como ficou nesse código florestal sobre as questões ambientais, sustentabilidade entre agricultor
e o meio ambiente. Nós vimos muitas brigas, várias vezes, eu, na escola, faculdade, os alunos, debatendo junto com o agricultor. Né? O agricultor invade uma área, um APP, ou invade uma AP, Sistema Nacional de Conservação Ambiental. E agora esse novo Código Florestal, aprovado em 2012, determina que a metade de algumas reservas pode ser explorada. Quer saber como que fica essa exploração, né, dentro da sustentabilidade? Como vão conciliar o crescimento no agronegócio sem gerar um impacto ambiental? Né? Além disso, também tem no Código Florestal a anistia. Então, o agricultor pode poluir, ter um impacto e ter uma anistia, ou talvez fazer uma compensação ambiental. Muito obrigado. Tem dois ali. O Xavier e o Manfrenato, por favor, ali. Ó. Bom, Xavier Butot, eu sou conselheiro executivo do Exalc Show, do qual se falou, e ex-executivo da Shell. Trabalho no ramo há muito tempo e sou aluno da Exalc, formado há 36 anos, apesar de não parecer tão jovem assim. Porque sem humor não se vive, como disse o Roberto. A pergunta, na verdade, é a seguinte, tem ligação com o comentário do amigo ali atrás. A gente tem um programa agressivo, uma agenda apertada, uma proposta ambiciosa com esse plano, mas eu acho que a gente tem que pensar nos perdedores com esse plano e nos possíveis aliados para esse plano e tentar trabalhar para engajá-los no desenvolvimento dessa agenda. É evidente que, até pelo comentário da história da China, que a gente ouviu e que eu já conhecia do passado, existem possíveis aliados de um projeto desse, mas existem muitos concorrentes, muitas pessoas incomodadas com o potencial que foi apresentado. O que esse plano de sustentabilidade do qual se falou, na verdade, é um plano de competitividade. A gente tem a capacidade de botar o Brasil como a locomotiva da agricultura tropical no planeta, e isso não é muito bem visto em muitos lugares do planeta. Então, acho que a gente tem aliados como China e outros possíveis competidores e tem que pensar numa agenda para essa turma. Eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito e como, depois de junho, a gente poderia engajar essas outras forças para que elas não se sintam perdedoras nesse processo, sejam os brasileiros, sejam os internacionais. Renato. Bom, boa tarde, obrigado, ministro, professores Assad e Caixeta. É um prazer estar aqui. Eu também sou exalquiano, meu nome é Wick Manfrenato e estou atualmente fazendo um trabalho no Instituto de Estudos Avançados, ligado à reitoria da USP. Eu estive nos últimos 2 anos como diretor do Departamento de Áreas Protegidas no Ministério do Meio Ambiente, e aí uma questão de sustentabilidade da agricultura e também da logística, achei muito oportuno estar os dois professores, pesquisadores, falando hoje para nós, porque uma das coisas que fui incumbido como diretor do DAP foi de desenvolver um programa de conectividade de paisagens, né? E uma das paisagens que nós pensamos muito ao envolver dentro do Ministério do Meio Ambiente ou Ministério da Agricultura foi justamente a paisagem agrícola e como ela é importante na conectividade das paisagens conservadas. E, a partir dessa discussão, que demorou aí quase 1 ano e tanto para a gente terminar ela agora no dia 1º de fevereiro, quando a gente entregou a portaria 229 ao ministro Sarney, tendo constituído um grupo de quase 30 pessoas, de 4 ministérios, MAPA, Meio Ambiente, Defesa e Itamaraty, nós pudemos ver essa ausência de conectividade institucional, ou seja, essa logística institucional que nos é muito carente no Brasil, justamente para atingir questões de sustentabilidade que estão muito, digamos assim, pertinentes no virar da moeda dessas questões, porque muitas vezes no meio ambiente as pessoas ficam pensando na copa da árvore, se conectar com a outra copa da árvore para o macaco poder pular, mas na verdade o que precisa mesmo é o macaco humano saber pular de uma instituição a outra e poder se comunicar. Então eu acho que aqui
uma das coisas muito importantes que o IEA, né, dentro da USP, está promovendo é justamente esses diálogos ou diálogo entre os diferentes atores que determinam as questões territoriais no Brasil, para que a gente constitua uma questão de sustentabilidade, inclusive atendendo aquele ponto que o nosso colega Jorge falou no começo, que é essa demanda da sustentabilidade da agricultura em outros níveis que são pouco tratados. Então, eu gostaria também de fazer essa provocação na discussão. Muito obrigado. Bom, última questão para o Sérgio Fausto. Pode voltar mesmo. Hein? Não, eu artigo. Depois você encerra o evento, então, tá? Tá bem, breve. Beleza. Bom, eu vou passar a palavra ao Assad e ao Caixeta para responder as questões colocadas aqui, mas eu vou me atrever, antes da a fazer pequenos comentários sobre alguns temas colocados aqui. Primeiro, o tema da Wanda, sobre a questão da gestão. Um dos capítulos é gestão de agronegócio, considerando exatamente o que você falou. Tecnologia e gestão vão se encontrar. Eu tenho, para mim, um convencimento de que o tema tecnologia na agricultura transitou em julgado. Qualquer produtor rural, qualquer lugar do país, qualquer tamanho, sabe que sem tecnologia não competirá. Gestão, nem tanto. É mais lento o processo, inclusive nessas áreas que você colocou de informática, de conectividade, que são tecnologias disruptivas. Então, nós vamos cuidar muito desse assunto. O Ângelo, que está aqui conosco, vai tratar dessa questão, juntamente com o Silvio Crestano na tecnologia. Então, fique tranquila, será um tema importante. Jorge Pinheiro Machado, né? Só uma informação. O tema de comércio será feito pelo Marcos Janck. Então, ele está muito articulado na questão de Ásia e as ligações. De certa forma, também responde um pouco ao Xavier na preocupação dele. Marvin, que esse negócio de macaco aí me lembra um negócio... Diziam para mim que Brasília era um arvoredo cheio de macaco. Um em cima da árvore e outro embaixo da árvore. Estava embaixo, chegava lá para o que estava em cima cair para ele montar. Então tem um pouco essa questão de macaquice também que a gente precisa resolver aí. Mas o tema central para mim é o tema da comunicação que você colocou aqui, né? Eu até falei na minha abertura que a comunicação é o coroamento de todo o processo dessa discussão. Você tem toda a razão. A gente da agricultura errou muito no passado, conversando com a gente mesmo, dizendo que nós somos bacanas, importantes, relevantes, e não soubemos falar isso para fora de nós. De certa maneira, eu acho até que a culpa, portanto, da comunicação mal feita é nossa. Nós não soubemos fazer isso, não soubemos tratar desse tema de maneira adequada. Eu acho que isso começou com o Pero Vaz de Caminha, que contou uma mentira histórica, dizendo que nessa terra plantando tudo dá. É uma mentira, o Brasil é uma terra ruim. Né? O Brasil é o que é por causa da tecnologia gerada na Embrapa, os órgãos de pesquisa agronômica de São Paulo, os órgãos de pesquisa do governo do Paraná, que tem aqui o Florindo, já não está mais aqui, que ajudou muita gente. A agronomia, a veterinária fizeram esse Brasil ser o que ele é hoje, o cenário global, e pode fazer muito mais ainda pela frente. Então, você tem toda a razão, a comunicação é a base desse processo todo. Numa sociedade democrática, como é o Brasil, felizmente, políticas públicas só acontecerão se a maioria da sociedade assim o quiser. Se a maioria da sociedade não quiser, nada acontecerá. Então, comunicar isso aqui com competência é essencial. Eu vou contar muito com você, até porque o turismo rural faz parte desse processo. Mas muito obrigado pela tua questão. Agora, Edu e Caixeta para complementar. Vamos lá. Excelentes colocações, eu acho que elas retratam um pouco a confusão que nós estamos vivendo no Brasil. Eu lembro que, em 2011, a ministra do Meio Ambiente me convidou para ser secretário lá no Ministério. E eu falei com ela, mas a senhora não me conhece? Como é que a senhora me convida? Sempre ouvi falar muito bem de você. Você não conversou com meus inimigos. Não é? E aí, bom, eu acabei indo para lá e tinha uma missão. Uma missão. Eu tinha que aproximar a agricultura do meio ambiente. Eu sou agrônomo, sou pesquisador da Embrapa. E a gente já tinha uma experiência com o GV Agro, trabalhando com a FGV. E não foi fácil, porque a gente pegou o início já quente da discussão do Código Florestal. Chegar lá onde você quer.
Então, essa preocupação de buscar um equilíbrio entre o agroambiental, ela não é de hoje, ela é muito antiga. Só que a gente insiste em colocar situações que são conflitantes, o bem e o mal, né? O Luke Skywalker e o Darth Vader, né? Isso ali fica ali, que é isso? Isso não existe, nós temos que parar com isso, nós temos que pegar o que é bom. Eu vi um diálogo entre o ministro Reinaldo Stefanes e o ministro Mink, um falou para o outro: você afasta os seus radicais que eu afasto os meus, e nós vamos no meio. E saiu o zoneamento agroecológico da cana, que está aí até hoje. Então, essas coisas, a gente tem que ter uma certa maturidade, o Brasil precisa parar com isso, né? Santos e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, nós temos que ser razoáveis e buscar essas soluções. Eu fiz só de provocação. Então, isso que você colocou é uma preocupação que a gente está tendo. Quando eu falo em barreiras não tarifárias, eu estou tentando explicar para as pessoas: olha, vocês não esqueçam disso, porque os mercados é que vão colocar as barreiras, não vai ser preço, não. Estão atrás de qualidade. Nós estamos hoje insistindo, por exemplo, numa carne carbono neutro, porque essa carne eu consigo vender. Certas plantas com um excesso de calor vão perder proteína. Se perder proteína, eu não vendo, né? Esse equilíbrio ambiental e entra ligado ao econômico. Onde é que nós estamos patinando? No social. E patinando muito. Essas coisas têm que ser colocadas numa grande concertação. Como é que vai fazer isso? Onde se buscou isso? Com o CAR. O CAR está passando o Brasil a limpo, gente. É uma coisa impressionante o que esse país fez. Já, segundo o ministro Sarney, há 15 dias atrás, fechou. O CAR está fechado. 5.500.000 propriedades. Fiquei impressionado com isso, porque, apesar de todas as torcidas contrárias, fechou. Então, agora começa a parte de análise disso, e agora a gente tem que ver como é que as secretarias de meio ambiente vão se posicionar para resolver isso. Então, eu vi uma frase do Roberto Rodrigues muito boa, eu gostei, eu uso muito, plagio você, que foi o seguinte: esse carro é o melhor projeto ambiental do mundo, porque não agradou ninguém. Nem os ruralistas, então é o melhor do mundo. Pronto, agora nós vamos equilibradamente. Então, é isso. Então, a gente conseguiu... Agora, aí aparecem as questões de judicialização, uma coisa meio esquisita. Depois de pronto, o Superior Tribunal verificar se aquilo é legal ou se não é legal. Já foi votado, já está pronto. Deixa a gente testar. O Brasil precisa testar as coisas que ele aprova. Então, antes de testar, já estão impugnando. O CAR tem prazo para ser revisto. Nós vamos ter anos para ver esse negócio, depois vamos revisar isso e consertar o que está errado. É um esforço enorme. E eu acho que não tem anistia, não, viu? Não existe anistia, não. O que existe é um período para aqueles que estão irregulares, 20 anos para se regularizarem. Não tem anistia, não. Até onde eu sei, não tem anistia, não. E aqueles que desmatarem depois de 2008 estão penalizados. Esses estão penalizados. Aí vem o Ministério do Meio Ambiente com o Plano Aveg e Proveg, que vai ajudar a consertar essa coisa, só que está no papel. Tá, essa coisa não saiu. Bom, então, você tocou num problema fundamental. O Brasil, hoje, em alguns aspectos, ele tem um problema seríssimo de governança. É seríssimo. A gente não sabe a quem se dirigir para tentar destravar certas coisas de importação e exportação, certos programas que permitem que a gente avance, por exemplo, no transporte ferroviário, as questões de uso adequado dos benefícios de um equilíbrio ambiental, como é que essa coisa pode ser feita, apesar de ter um pacote de lei desse tamanho. Entendeu? Então, isso precisa ser agilizado. Eu acho que talvez não está contemplado nesse plano, mas é preciso que os futuros governantes tentem e pensem seriamente numa rápida desburocratização do Estado, para que a gente consiga acertar essas coisas. Não é possível você, quando fala em mudança climática, que foi negociado em Paris, foi negociado em Copenhague, foi negociado em tudo quanto é lugar, você tenha 11 ministérios para decidir as ações que você vai tomar. Não tem jeito, são 11. Nós temos que cumprir as NDCs. O Brasil fez esse acordo, até 2030. Nós temos que cumprir. Vamos cumprir, eu não tenho dúvida, por questões técnicas, nós vamos cumprir. E vou encerrar já com a questão técnica. Agora, todo mundo dando palpite? Não dá. É preciso ter um conselho para decidir os caminhos e dar prioridade a isso. A gente pretende colocar isso aqui nesse projeto. Olha, para cumprir isso, vamos fazer agricultura direito. E aí vem a questão da agricultura ABC.
1% pegou o dinheiro, concordo. A coisa que a gente mais faz lá no Observatório ABC é dizer, não está funcionando, está com problema, isso aqui não dá certo. Mas o setor privado é mais rápido. Ele viu que tem benefício, ele está se financiando. Ele está se financiando. Então, nós estamos hoje aí com 5, 6 milhões de hectares que já estão utilizando integração lavoura-pecuária, independente do BNDES botar dinheiro ou o Banco do Brasil botar dinheiro. Porque a gente já cansou de falar, vocês estão atrapalhando. Ajudem, não atrapalhem. Então, essas questões de governança e de destravar todos esses mecanismos que atrapalham essas práticas são muito importantes de serem feitas. E aí fecha. O econômico nós estamos fechando, o ambiental a gente tem as técnicas para fazer, falta mostrar que, se não fizer nenhum nem outro, o social vai ser penalizado. Aí o Arnold Schwarzenegger vai gostar do que nós vamos mostrar para ele. Tá? Com certeza. Com certeza. Não é brincadeira, ele foi governador da Califórnia. Então, então temos que mostrar o que pode ser feito. É isso. Eu vou ser bem breve e talvez focar aí nessas perguntas ou nas reflexões que foram feitas em torno do tema gestão, né? Então, olha, é interessante perceber que nesse plano de Estado para a agricultura, 15 temáticas. A gente tem certeza que boa parte dessas 15 temáticas, né, tem algum tipo de intersecção com outros segmentos da economia. Então, não é porque a agricultura está propondo alguma coisa para logística, né, para dar o exemplo, que o Ministério da Agricultura, que o Ministério dos Transportes, por exemplo, vai aceitar, tá certo? Então, em termos de gestão, né, a máquina do Estado brasileiro é muito grande, São 30 e poucos ministérios, tal. Então, é algo que, né, futuros governantes precisam pensar. Tudo bem, tem a política, troca, tal, etc. Mas o Estado é muito grande. Outro aspecto, no nível mais micro, né, as continuidades, supostas continuidades, dentro de um mesmo governo. Então, por exemplo, né, quantos ministros da Agricultura tivemos nos últimos anos aí, né? E eu tenho certeza, né, que muitos projetos foram refeitos, né? Nunca se soube que aquilo já estava, né, organizado, adequado, etc. Então, nesse sentido, quem sabe, né, sei lá, softwares, né, específicos aí, possam ajudar nessa organização da casa, porque é uma bagunça enorme, né, e talvez proposital, né? Então, só para encerrar, né, a tecnologia hoje, mesmo no que diz respeito à gestão, avança por demais, né? Então, eu tenho certeza que a maior parte já ouviu falar de, sei lá, Big Data, né? É um nome bonito, né? Internet of Things, né? Internet das coisas, e Machine Learning, né? Inteligência artificial, etc. E as coisas estão acontecendo lá fora a uma velocidade grande. Às vezes são termos para denominar coisas que já existem, né? Mas, em termos de gestão, temos muito que aprender, né? Temos muito o que fazer. E eu diria que esse plano, né, que está sendo desenhado para a agricultura, vai ser um facilitador bastante importante, né, para que as gestões sejam mais eficientes. Bom, Sérgio, eu vou pedir para você encerrar aqui o nosso evento, mas eu quero antes agradecer muito ao Cacheta, ao Assad, pela disposição de nos assistirem, a todos aqueles que intervieram de alguma forma com questões, ao Núcio, nosso diretor da Escola de Piracicaba, que todo o tempo nos acompanhou. Jovelino, a você particularmente, muita gratidão por ter insistido nesse evento, e ao Sérgio por ter permitido que ele acontecesse. Eu agradeço a todos vocês pela presença, particularmente aos dois palestrantes, e peço então ao Sérgio que faça o encerramento agora. Bom, quem agradece sou eu, serei muito breve.
desde logo colocando a Fundação à disposição para outros encontros desse gênero. Haverá discussões mais tópicas, fica a critério de vocês, acho que faz todo sentido engajar um número maior, não quero ter nenhum monopólio, muito menos exclusividade disso, mas as portas estão abertas. Em particular, eu acho que com esta preocupação de criar pontes entre setores que muitas vezes estão inimistados, né? Um pouco na linha de segurem os seus radicais, que nós seguramos os nossos, vamos abrir um campo de diálogo, e um campo de diálogo construtivo numa área em que o Brasil tem muito a ganhar e compartilhar os benefícios mais amplamente. O tema da sustentabilidade é um tema absolutamente chave, que está colocado por exigências do mercado internacional que vão ao encontro dos interesses nacionais. E acho que aí é muito óbvio fazer a crítica ao MST, e ela é correta. Mas acho que o setor precisa fazer também a sua autocrítica, porque muitas vezes os porta-vozes do setor, em alguns momentos, não são os porta-vozes que ajudam as causas do setor, no sentido de ampliar a base de apoio do setor em áreas da classe média urbana, que tem uma preocupação legítima e central com a sustentabilidade. Portanto, as portas abertas, em particular, para que a gente supere, muitas vezes, falsas antinomias entre meio ambiente e desenvolvimento agropecuário no país. Dito isso, agradeço a presença de todos, e como a fome é o mais horroroso de todos os fins, estão todos liberados para o almoço.